Para você que está vindo ao canal assistir as histórias e gostou do conteúdo, curta, dê o like, se inscreva. Essa é a forma de ajudar o canal a crescer e alcançar outras pessoas. A história de hoje é um relato de um ex-soldado, que viu e sentiu na pele os horrores para quem ultrapassa a fronteira entre os mundos. O tanque. Meu nome é Augusto Vilela Ambrósio, Cabo Ambrósio, ou melhor, ex-cabo. Na época lotado em um batalhão de infantaria motorizada. Eu sempre me dei bem com a recrutada na minha passagem pela vida militar. Um momento de grande orgulho para mim, e de alegrias. Foi no exército que fiz grandes amigos que prezo até hoje. Porém, como em tudo nesse mundo, há coisas boas e ruins. E o que vou contar para vocês agora, aconteceu, mexeu comigo e com os meus companheiros de farda que estavam comigo naquele momento. Esse é um segredo que carrego há anos, algo além da compreensão, que me faz suar frio, tremer e se agarrar à esperança que o bem existe. O quartel onde eu servia estava em época festiva. Recebemos vários convidados vindos de todas as partes do mundo. Entre os convidados, havia um milionário excêntrico que comprara um tanque nazista da Segunda Guerra Mundial. Ele o levou até o quartel para exibição, e ficaria lá durante as festividades. Uma certa noite estávamos de serviço, eu, o soldado Oliveira, o soldado Arcanjo e o soldado Duarte. Estávamos fazendo a ronda. E passamos onde estava o tanque, um lugar escuro, só com uma lâmpada sobre ele. Não foi feito de propósito, mas a visão era sombria. O tanque parecia ser bem mais do que uma antiguidade, ou lata velha, como alguns diziam. O primeiro a comentar foi Arcanjo, olhando para o tanque disse: "Essa coisa deve ter matado muita gente." Oliveira falou: "Que nada, essa coisa velha não mata nem uma mosca." Eu respondi: "Hoje não, mas acredito que no tempo da guerra, isso era uma besta, e fez muito estrago." Foi então que Duarte, até então calado, disse: "É impressão minha, ou essa coisa se mexeu." Oliveira, o mais brincalhão entre nós disse: "Já vi tudo, tem gente que vai fazer pipi na cama de medo." Duarte respondeu: "Existe mais coisas entre o céu e a terra que os nossos olhos conseguem ver." Oliveira rindo disse: "Pode parar, vai começar o besteirol." Eu pus fim à conversa dizendo: "Vamos embora", e seguimos fazendo a ronda. O plantão seguiu normalmente. Como nós servíamos em Deodoro e morávamos muito longe, ficávamos no quartel persevejando, já que o soldo não era lá essas coisas, então a gente economizava, mas tem um dito no meio militar: soldado no quartel quer serviço. Então, sempre sobrava pra gente. Era noite de quarta-feira, estávamos de serviço, começamos a fazer a ronda e ao passarmos pelo tanque, foi eu que notei algo desta vez. O tanque estava fora do lugar, ele havia se movido, ou alguém o moveu, as marcas das esteiras no chão mostravam isso. Desconfiado, caminhei ao redor do tanque, a sensação era estranha, o ambiente era carregado. Oliveira Gaiato, como sempre, deu um susto em todo mundo dando um berro, e começou a rir. Ele estava na frente de costas para o tanque, e eu na frente dele, ia chamar sua atenção, quando percebi o tanque se movimentar para frente. Puxei Oliveira rapidamente. Os outros soldados perguntaram: "O que foi?" Eu disse empunhando o fuzil: "Tem alguém aí dentro, eu vi esse troço se mexer." Todos olharam para o tanque ao mesmo tempo, nos aproximamos, então eu e Duarte subimos no tanque. Havia uma escotilha na parte de cima, para a entrada dos soldados. Enquanto revistávamos o tanque, Arcanjo dizia: "Eu já li um pouco sobre esses tanques, eles tinham vários nomes como Panzer ou blindado de combate. Havia também outros nomes específicos como o Tiger, Tigre, o Panther, Pantera, e o Mouse, o Rato." Oliveira disse: "Tô nem aí, não passa de lata velha, deveria estar no ferro velho." Conseguimos encontrar 7 entradas entre escotilhas e o periscópio, abrimos uma delas e conseguimos entrar no tanque.
Dentro do tanque, o espaço era pequeno, mas dava para nós 4, na verdade deu para notar que havia espaço para 5 pessoas. Duarte sentou no lugar do motorista, não havia volante, e sim, alavancas para guiar as lagartas, explicava Arcanjo, que parecia conhecer bem o tanque. E acrescentou, havia um acelerador de pé, freios complexos e uma caixa de marcha manual, e que o motorista dependia dos comandos do comandante. Através do periscópio que ia até o teto da torre. Não havia para-brisas ou janelas, só um pequeno visor de vidro blindado na parte frontal do veículo. Oliveira disse, cara, tu é tarado por essa coisa. Arcanjo respondeu, que nada, no colégio eu tive que fazer uma pesquisa sobre isso para um trabalho escolar, deu trabalho, por isso guardei tantos detalhes. Sentado na torre, mexi no periscópio, o tanque estremeceu, a escotilha fechou, eu ouvi um barulho que me fez tremer, era o som do motor daquela coisa ligando. Todos nós ficamos surpresos, a coisa ganhou vida de repente. Era tarde da noite e pensei, isso vai dar problema, todo o quartel vai acordar com esse barulho. Dentro do tanque procurávamos uma forma de sair, luzes pequenas piscavam, o tanque continuava a se mexer, e então nós ouvimos algo. O rádio do tanque ligou de repente, alguém falava do outro lado e não era na nossa língua. Arcanjo falou, é alemão. Oliveira disse entrando em pânico, como tu sabe, tem certeza? Arcanjo olha e diz, sim. Eu tento manter o moral do grupo em ordem dizendo, vamos manter a calma, devemos procurar uma saída daqui. Todos concordaram e começamos a forçar as escotilhas tentando abrir. Enquanto eu tentava abrir uma das escotilhas, eu pensava, estranho, não ter ninguém do lado de fora chamando por nós, ou tentando saber o que está havendo. Fiquei cismado, mas não falei com os homens, não queria piorar as coisas. Porém a situação mudou, o que antes era silêncio, agora era um pandemônio do lado de fora do tanque, ouvíamos passos. Gente passando apressada, gritos, explosões. Duarte me perguntou, Cabo, o senhor tem ideia do que está havendo? Eu pensei em silêncio, então disse, algum de vocês conseguiu alguma coisa com as escotilhas? Todos disseram que não. O tanque começou a se mover, sentíamos seus solavancos. Pensei rápido e disse, Duarte saia da cadeira do piloto e deixe Arcanjo tentar guiar essa coisa, ele parece o mais preparado. Duarte rapidamente saiu cedendo o lugar para Arcanjo. Eu olhei para os homens e disse, não sabemos o que está acontecendo lá fora, mas até termos certeza de que tudo isso não passa de um engano. Vamos agir como se estivéssemos em combate, afinal fomos treinados para isso. Oliveira disse, combate? Contra quem? Eu respondi, não sei e não importa, estamos aqui agora, e se estamos expostos a perigo ou a risco iminente, devemos agir. Duarte, assuma as armas do tanque, Oliveira fique responsável pela munição, eu serei os olhos de vocês, enquanto estivermos dentro dessa coisa. Puxei o periscópio, e não dava para acreditar no que via, do lado de fora, o tanque atravessava um verdadeiro inferno, atravessando ruas e becos entre criaturas sombrias. Aquelas coisas lá fora não eram humanas, pareciam espectros, os gritos de horror eram intensos e incessantes. Arcanjo me chamou, Cabo, onde nós estamos? Com certeza não estamos no quartel. Eu perguntei a Arcanjo, você consegue guiar essa coisa? Arcanjo me olhou e disse, Cabo, esta coisa está nos levando, eu não tenho controle de nada. No rádio as vozes se intensificavam, uma hora pareciam comandos, em outros momentos pareciam gritos, gemidos, soluços, vozes e preces em desespero. Notei que a temperatura dentro do tanque começou a esquentar, e o calor ficou insuportável. Oliveira conseguiu abrir uma escotilha na parte traseira do tanque. Eu dei a ordem, todos para fora. Do lado de fora o que vimos nos deixou sem voz, estávamos no meio de um combate acirrado, soldados nazistas em um combate feroz. Atirando em criaturas, e o lugar era uma mortalha,
Havia mortos para todos os lados, explosões, tiros de canhão, granadas explodindo. O inimigo eram as criaturas que surgiam aos montes de todos os lugares. O céu era alaranjado, tinha fogo para todo lado. Vi uma ponte sobre um rio de lava, o lugar era puro caos e destruição, havia muita fumaça. Começou a chover. Arcanjo disse: Cabo, é melhor entrarmos, essa chuva é ácida. Ordenei rapidamente que retornássemos ao tanque. Entramos, e ficamos quietos e em silêncio. As explosões e gritos cessaram, ouvimos passos do lado de fora do tanque. Eles falavam uma língua que não era alemão. Tentei olhar pelo pequeno visor, a princípio pareciam ser 3 homens com uniforme nazista, então forcei as vistas e vi estarrecido. Seus rostos, ou melhor, suas cabeças não tinham pele, eram só os ossos, como caveiras, suas botas brilhavam, seus uniformes eram impecáveis. Eles olharam para o tanque e disseram alguma coisa, então o tanque começou a se movia em direção a eles. Oliveira, entrando em pânico, disse: Cabo, isso não é bom. Eu ordenei firme: silêncio. Os 3 homens, ou seja lá o que fossem, olharam para o outro lado e o tanque parou. Eu disse: parece que essas coisas comandam esse tanque, vamos esperar eles se afastarem. Depois vamos tentar levar esse troço para longe daqui. Todos concordaram. Ficamos ali parados esperando. O tanque parou de esquentar. Agora a temperatura era boa. Duarte disse: Cabo, o que será que aconteceu? Eu respondi: não sei. O que sei é que não devemos nos preocupar com isso, e sim, em sair daqui vivos. Passou o tempo e se iniciou uma chuva torrencial. Parecia uma tempestade, pois ouvíamos os trovões e víamos os reflexos dos raios. Do lado de fora, as explosões, as gritarias e os tiros começaram novamente. Sentimos uma explosão bem perto do tanque. Arcanjo falou alto: Cabo, se vamos sair daqui, acho que esse é o momento. Eu concordei e disse: faça logo essa coisa andar. Arcanjo respondeu: vou tentar. Ele tentou ligar o tanque várias vezes, até que conseguiu. Mexendo as alavancas e trocando marcha, começamos a se mover. Arcanjo disse: Cabo, não consigo ver nada. Eu disse: não se preocupe, vou te guiar, e usando o periscópio o ajudei a guiar o tanque. Do lado de dentro, Duarte se familiarizava com as armas, e disse: não parece difícil de operar. Eu olhei para Oliveira, e ele disse: nós não temos munição. Eu disse então: se tem tiro e explosão, tem munição, cabe a nós encontrar. Olhando pelo periscópio, eu vi um tanque abandonado. Disse aos homens: acho que encontrei nossa munição. Arcanjo disse: mostre aonde. Eu disse: a 300 metros à sua esquerda. Arcanjo responde: já vi. Eu ordeno: vamos devagar e com cuidado. Nos aproximamos do tanque, entramos e pegamos tudo o que pudemos. Quando colocamos a munição no tanque, o monstro pareceu ganhar vida, seu motor rugia como uma fera. Sem saber contra quem ou contra o que lutávamos, nós entramos na batalha, atirávamos em tudo e todos. Passávamos sobre pilhas e pilhas de corpos, os sussurros, lamentos e gritos aumentavam. Eram pedidos de socorro, de clemência. Vimos muitas pessoas serem executadas e calcinadas pelos soldados com a cabeça de caveira. Vi soldados com lança-chamas ateando fogo contra um galpão. Pude ouvir os gritos de horror vindos lá de dentro. Homens, mulheres e crianças, todos queimados ainda vivos, o mau cheiro empesteava o lugar. A tempestade parou, então ouvimos batidas do lado de fora do tanque. Alguém estava tentando entrar. Ficamos em alerta: quem entrasse seria morto. Seja lá quem fosse, acho que desistiu. Caiu a noite, mas as labaredas por todo lugar iluminavam tudo de um jeito sombrio, macabro. O silêncio foi quebrado pelo uivo de uma ventania forte. Os gritos voltaram, assim como os disparos e explosões. O tanque voltou a ficar quente, dessa vez quente demais, difícil de respirar, e não podíamos sair.
Em agonia começamos a sufocar até perdermos os sentidos. Acordei com a voz no rádio, dessa vez falando em nossa língua, uma voz rouca e ao mesmo tempo possante, em tom de ameaça. A voz dizia: não há descanso no vale da morte. Quem tira vidas, vive para as trevas. Quem herda a herança dos malditos, encontra seu dote aqui. O grito dos inocentes ecoa pela eternidade. Ouça, seu lugar não é aqui, vá e não volte mais, e leve os seus homens contigo, louve a vida, ou seja escravo, e prisioneiro da morte. Senti um sono profundo, acordei com as batidas do sargento de plantão batendo na lataria do tanque. Antes de sair do tanque fiz todos prometerem, que não falaríamos mais sobre esse assunto. Saí do tanque sem acreditar que havia voltado, nunca me senti tão vivo, vi no rosto de cada soldado a agonia do que passaram. O sargento aos berros nos perguntou o que houve, ficamos mudos. Como punição, pegamos uma semana de cadeia. Castigo que para nós foi um alívio. Juramos nunca mais tocar no assunto, mas, cada um de nós sabe, que existe um outro lado, que pode ser sombrio e maligno. E quanto ao tanque, foi levado embora pelo milionário excêntrico. E nós nunca mais o vimos.